Bom dia, meu povo e minha povo. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero um pouquinho da atenção de vocês, tem coisas assim bem importantes para comentar com vocês nessa manhã. Essa semana, o presidente da Convenção Batista Brasileira do Brasil vai estar aqui em Campo Grande. Eu ia falar mundial, né? E a gente vai ter uma reunião com eles na primeira igreja batista, né? Então, acho que os pastores vão ficar ali, vão almoçar ali, vão ter até a noite, vamos ter uma reunião bastante séria, né? E eu creio que o assunto é muito relacionado às questões doutrinárias da igreja. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre um tema bastante doutrinário, né? Mas antes de falar sobre esse tema, Deus também tem me incomodado. Essa semana eu passei uma palavra que Deus colocou no meu coração para os homens. Quantos homens estão aqui vendo essa palavra? Ok, muito bem. Então, esse mês é o mês da família. Quantos sabiam que esse mês é o mês da família no calendário batista? Então, a reflexão que eu fiz ali para os homens está ali em 1 Pedro, capítulo 3, que fala assim: maridos, tratai com entendimento as vossas esposas, dando a elas honra como vaso mais frágil, uma vez que vocês são cordeiros delas, da graça de Deus, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então eu falei com os maridos ali sobre essa questão, o que é andar com entendimento com a esposa. Tem coisas na nossa vida que são subjetivas, porque fazem parte da nossa intimidade como casal, e ali precisa haver entendimento. Então nós falamos sobre essa questão do entendimento e como o marido ele deve honrar a esposa como mulher, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo as suas responsabilidades de amor, e se ele for indiferente a isso, as suas orações podem ser impedidas. Então nós trabalhamos essa questão, falamos sobre amabilidade, generosidade, questões que são básicas no relacionamento. Porque eu vejo, irmão, eu sou pastor, não é de hoje, eu sou pastor já há mais de 20 anos. Óbvio que eu já aconselhei casais idosos, casais jovens, e às vezes o que a gente vê é que muitos maridos ainda confundem autoridade com autoritarismo. E em muitos lares, às vezes a questão do marido não entender coisas assim simples, básicas, acaba gerando um conflito dentro do lar. E muitos casais, às vezes, dentro da igreja, tem problema, mas não falam. Fica ali quietinho, escondido. E o pastor não pode ajudar, porque se o pastor não sabe, o pastor não pode fazer nada, né? Então, Deus me incomoda a trazer uma palavra no geral, porque assim a gente alcança todo mundo. Mas eu preciso que os homens ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja, né? Então, essa semana eu pretendo falar sobre um outro texto ainda com os homens, lá em Efésios, né, que diz que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque aquele que assim o faz, ama a si mesmo. Aquele que ama a sua esposa e cuida dela, como Cristo cuidou da igreja, ama a si mesmo e preza pelo seu próprio corpo. Então existe uma relação do amor próprio, né, com a questão do relacionamento conjugal. Então isso são outras questões. Também quero trazer uma mensagem sobre pais e filhos, para os pais, assim. Vou estar lançando palavras de 12, 13 minutos, porque eu sei que hoje em dia todo mundo tem dificuldade de ver uma palavra de 1 hora, meia hora. Então Deus colocou no meu coração: pastor, 12 minutos, 13 minutos, o povo ouve, o povo recebe, o povo vê, fora aquilo que a gente vai estar ministrando também dentro da igreja. Então a primeira parte seria essa. Irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, igreja? Deus é santo, igreja? Deus é amor, igreja? Deus é justo, igreja? Quando a gente vai estudar a teologia, não a pessoa de Deus, porque quem somos nós para estudar Deus, né? Não tem como. A gente só pode estudar a revelação de Deus através da sua palavra.
E pela revelação bíblica de Deus que chega até nós entendemos que Deus, Ele possui 3 atributos morais que o definem: santidade, justiça e amor. Os 3 estão interrelacionados, interligados, de forma que o amor de Deus é santo, a santidade de Deus é amorosa, a justiça de Deus é santa e amorosa. Ou seja, Deus, Ele não é mais santo, nem menos amoroso, nem menos justo. Ele é isso em perfeito equilíbrio. Mas por que é interessante nós falarmos sobre essas questões hoje? Talvez tem gente que fala, mas pastor, isso não é muito importante a gente saber hoje. Vamos falar mais sobre questões mais práticas, como a gente vencer o mundo, como a gente ter uma vida avivada, como a gente ter mais recursos financeiros, como a gente ser próspero. Não, irmãos. Todas essas questões podem ter lá a sua importância, mas entender assim profundamente o caráter de Deus, quem Ele é, como Ele age, como Ele nos vê, como nós devemos vê-lo, é essencial nos dias de hoje. Existe hoje uma doutrina chamada hipergraça. Alguém já ouviu falar sobre essa doutrina? Só que os pregadores da hipergraça, eles nunca vão dizer para você, ó, eu sou um pregador da hipergraça. Ele não vai falar isso para você. Só que ele vai, pelo seu discurso, a sua maneira de pregar, você vai conseguir identificá-lo. E o que acontece? A literatura evangélica, que, vamos dizer assim, é usada como base da teologia brasileira, 90% dela veio da onde? Dos Estados Unidos, veio dos norte-americanos. Então, aquelas igrejas que são mais catedráticas, que levam a questão do estudo a sério, elas estudam muito, vamos dizer assim, os livros, as literaturas, o material que vem dos Estados Unidos. E nós batistas somos muito assim. Nós batistas fazemos parte desse meio. Só que o que tem acontecido nos últimos anos, nos Estados Unidos, começou um movimento chamado hipergraça. Então, esses novos teólogos atuais, eles começaram a disseminar no mundo inteiro uma teologia liberal, um cristianismo mais light, um cristianismo mais tranquilo. E aí o que aconteceu? Por que hipergraça? Porque, vamos dizer assim, foi dada uma dimensão à graça, de modo que hoje, vamos dizer assim, essas igrejas que pregam a doutrina da hipergraça, elas romperam com a questão da lei moral do Velho Testamento. É como se a lei moral do Velho Testamento ela fosse abolida inteiramente pela graça. Então, para os teólogos da hipergraça, o Velho Testamento não deve ser considerado como palavra de Deus. A palavra de Deus que deve reger a nossa vida é o Novo Testamento, porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Então, o Velho Testamento você pode ler como um pano de fundo do que Deus queria fazer através de Jesus, mas nada mais do que isso. Apenas o Velho Testamento tem um valor simbólico. Então, mas ele não existe doutrina que possa ser reaproveitada pela igreja evangélica, usando-se ou baseando-se em qualquer ensino do Velho Testamento. Então, a visão é essa. Então, é uma visão bastante radical. Quem não tiver entendimento cai nessa situação. Por quê? Porque ela vem assim com uma proposta muito interessante. Tipo assim, o crente, ele não precisa ser exortado, ele não precisa ser admoestado, ele não precisa ser corrigido, porque a graça faz tudo isso. Se ele está debaixo da graça, automaticamente a graça vai corrigir, vai mudar, vai transformar o coração dessa pessoa. Então, esse negócio de corrigir, exortar, admoestar, não há mais essa necessidade. Então, os pregadores da hipergraça geralmente não falam de arrependimento, não falam de santidade, não falam de conserto, não falam de batalha espiritual, não falam de consagração de vida, não falam de palavra profética, porque para eles não existe palavra profética. Tudo que nós precisamos saber está na graça de Deus. Então, por isso que é hipergraça, porque tudo é a graça, tudo está na graça. Então, o que acontece? Eleva-se a graça a um nível acima do que ela deveria verdadeiramente exercer na nossa vida o seu papel. Então, alguns teólogos também norte-americanos se levantaram contra esses teólogos que estão fazendo algum material para instruir as igrejas. Porque se você começa a confrontar isso que eu falei agora há pouco, por exemplo, Timóteo, quando ele é exortado por Paulo, Paulo diz assim: exorta,
corrija, admoesta e repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque chegarão dias em que as pessoas, tendo coceira nos ouvidos, desprezarão a sã doutrina, e amontoarão para si doutores que falem segundo os seus interesses. Então aí, só nesse texto aí, existe uma instrução para admoestar, corrigir, repreender, e exortar. Ou seja, são 4 atitudes que um pregador de hipergraça, para eles não existe, né? Então, lá em Colossenses também diz: admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, e a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Então, admoestar, exortar, corrigir, irmãos, são coisas que, principalmente nos dias de hoje, em que o crente está com um pé na igreja e outro no mundo, hoje nunca teve tanta gente indecisa dentro da igreja. A pessoa está na igreja de manhã, à tarde ela não sabe mais se ela vai estar na igreja. A indecisão, a falta de posicionamento em Deus é muito grande hoje. Então, se a igreja hoje ela não for exortada, ela não for corrigida, ela não for admoestada, fatalmente ela se perde, fatalmente ela se desvia do rumo. Então, o que eu vejo, nós temos que tomar cuidado, porque os pregadores da hipergraça, por criarem essa visão de hipergraça, eles dão a visão de que Deus é amor, e que Deus não corrige, que Deus não condena ninguém, e que a santidade, a justiça meio que é um subproduto do amor. Então não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é santo, assim como Deus é amor, assim como Deus é justo. E se você vai lá para o livro do profeta Isaías, quando ele contempla o Senhor no capítulo 6, no seu chamado, os querubins estavam voando ao lado do trono de Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, os pés, com 2 voavam, e eles declaravam: amor, amor, amor. É isso, irmãos, que os serafins declaravam? Santo, santo, santo. Porque, irmãos, é a santidade de Deus é, vamos dizer assim, o atributo da excelência do caráter moral de Deus. Meyer Birman, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz assim: qual é a diferença de justiça e santidade? Qual é a diferença de justiça e santidade? Ele diz assim, que a santidade é o ser mais intrínseco de Deus, porque Deus ele é perfeitamente santo. Em Deus não há mancha, em Deus não há uma sujeirinha, em Deus não há um pingo de sujeira. Então a santidade é o atributo de Deus em que Deus se isola ou se separa de tudo que é impuro, de tudo aquilo que é pecaminoso, porque Deus é santo. E a justiça é a ação da santidade da parte de Deus em premiar o bem e condenar o mal. Porque a justiça é o momento quando a santidade de Deus entra em cena e ela é executada para premiar quem está andando com Deus e para condenar aqueles que dão as costas para Deus. Então Deus, por justiça, ele precisa exercer a sua santidade através da justiça. Então a santidade é o ser de Deus, e a justiça é a ação da santidade de Deus, né, em prol de favorecer o bem e condenar o mal. Porque não adianta, no último dia, no fechamento de tudo, Deus terá que condenar, como Deus também terá que absolver quem está debaixo da graça, quem foi absolvido pela graça. Então nós precisamos entender essas questões, porque esse movimento ele vem hoje para, vamos dizer assim, forçar a igreja, os crentes de maneira inconsciente, os líderes, a criar um Deus de amor que aceita o pecado, em função dessa forçação de barra que hoje a sociedade quer fazer, de incluir, ou vamos dizer assim, dentro da igreja, situações que pela palavra de Deus não podem ser incluídas. Então hoje existe um movimento muito forte para que a igreja aceite a homossexualidade, para que a igreja aceite determinadas posturas que a Bíblia não aceita. Então Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus aceita todo mundo do jeito que é, sem condenar.
Só que a santidade de Deus não diz assim. A santidade de Deus diz que Deus, Ele criou homem e mulher. Deus não criou. Então Deus respeita os seus princípios. Deus respeita aquilo que Ele criou. Então Ele ama, mas Ele não vai passar por cima de quem Ele é. Porque aí entra uma outra situação, irmãos. O amor maior da vida de alguém é aquilo que vai governar a vida daquela pessoa indiretamente. Então, existe uma frase que diz assim: se o amor maior da sua vida está baseado em algo imperfeito, presta atenção, se o amor maior da sua vida se baseia em algo imperfeito, fatalmente você vai se corromper, porque você será influenciado pelas imperfeições daquilo que você ama. Não tem como. Então, vamos supor, a pessoa que ama o dinheiro, e por causa do dinheiro ela mata, ela rouba, ela mente, ela quebra todos os princípios de justiça e santidade na sua vida. O dinheiro passou a ser aquele que controla a sua vida. Então, em função daquele amor ao dinheiro, a pessoa passa a ser o quê? Gananciosa, egoísta, e por aí vai. Se Deus, vamos colocar Deus aqui na história, vamos dizer assim, por amor à humanidade, Ele começasse a quebrar os princípios de justiça e de santidade do próprio caráter dele, Ele se corrompeu ou não? Corrompeu também. Então Deus não seria mais um ser perfeito. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Então o amor maior de Deus não pode ser eu e você. O amor maior de Deus deve ser Ele mesmo, a sua própria pessoa. Abra sua Bíblia em Isaías 48, 11. Isaías 48, 11. Vamos ver se eu estou certo aqui. Isaías 48, 11. Vai que eu dou uma bola fora aqui, né, irmãos? O que diz aí Isaías 48, 11, Carol? É por amor ao meu próprio nome que eu vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba louvor que somente eu mereço. Está na linguagem de hoje. Ah, sim. Muito bem, linguagem de hoje. Na minha versão está assim: por amor de mim, por amor da minha pessoa, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Então, é como se o Senhor dissesse assim: por amor de mim mesmo, eu faço essas coisas. Então, veja bem, Deus é perfeito? Seus valores são perfeitos? Então, quando Ele ama a si próprio, Ele tem condição de amar você e a mim de uma maneira que nos leve aonde Ele está. Então, por isso, nós não podemos cair na cilada que hoje está sendo pregada por aí, que o crente tem que aceitar tudo. Porque Deus, por amor, Ele não passou por cima da santidade e da justiça dele. Ele mandou o seu filho, Ele, por justiça, Ele matou o seu filho numa cruz, Ele fez o seu filho viver em santidade plena e total na terra, mas Ele não passou por cima da justiça nem da santidade. Mas em justiça e santidade, através de Jesus Cristo, Ele nos salvou. Então, a justiça, a santidade e o amor de Deus conjuntamente agiram na nossa salvação. Se a gente falar que foi só o amor de Deus, nós estamos nos enganando. O amor de Deus foi a motivação central, mas tinha que ser feito de modo correto, de modo legítimo. A justiça tinha que ser atendida, a santidade tinha que ser honrada. Então o que aconteceu? Só teve um jeito: Jesus teve que se fazer homem, teve que ser santo, teve que morrer em justiça, para que o amor de Deus se transformasse em graça e nos desse salvação. Em outras palavras, Deus nos aliviou para Ele mesmo. Então por que nós vamos aliviar? Por que nós vamos passar por cima de princípios? Por que nós vamos facilitar coisas que Deus não facilitou? Então nós precisamos, como igreja, refletir hoje profundamente sobre questões teológicas, sobre quem é Deus, né, sobre essa visão do amor, da santidade, da justiça de Deus. Nós precisamos entender muito, mas muito profundamente essas questões, porque tudo que nós formos fazer tem que ser baseado nisso, tem que estar embasado nesse entendimento. Então eu quero deixar essa palavra
vamos dizer assim, de instrução, de ensino para os irmãos. Por quê? Porque hoje a doutrina da igreja, ela precisa ser preservada para que você seja preservado. Isso é amor. Sabe, quando Deus trabalha para a gente não se corromper, para a gente não entrar numa visão errada, tudo isso é amor. Tudo isso é ação amorosa de Deus cuidando do quê? Dos nossos passos, do nosso entendimento, guiando a gente na direção certa. Porque se Deus nos ama, Ele não quer que a gente caminhe numa direção enganosa, né? Então eu, como pastor, tenho essa responsabilidade e tenho estudado, buscado, para que eu possa trazer para vocês o conteúdo mais honesto, o conteúdo mais correto, o conteúdo mais coerente com a verdade bíblica, para que vocês possam entender de forma mais clara possível a vontade de Deus, e assim a gente possa caminhar com segurança, que a gente possa discernir heresias, discernir ensinos enganosos. Quando chegar para nós, a luzinha vermelha acendeu, tem alguma coisa errada aí. Então nós precisamos nos instruir, buscar a instrução que vem de Deus na sua palavra, pela ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?